Fala, meu lindo! Minha linda! Ah, gente, vocês estão deixando eu mal acostumado, gente. Ô, gente, que delícia, como é maravilhoso isso. Ó, vou falar uma coisa pra você. Se você nunca foi numa gravação de série, isso aqui é surreal, né, irmão? Que coisa maravilhosa, como é só Jesus. Ei, mas que bom que você tá aí na sua casa, trabalhando, correndo, no Uber, no avião, seja lá onde for que você estiver assistindo essa mensagem. Deixa eu te dizer, essa palavra é de Jesus pra você. Sabe, quando você abriu, era o Senhor que fez você abrir, é pra você. Então, lindo, vencer o desânimo, sabe, a sensação de paralisia, a sensação de estagnação. Todo mundo foi, e parece que às vezes ficamos. Olha, antes de começar a mensagem, essa parte é muito necessária, sabe? Curte o vídeo, ó, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, top, tudo que tem pra fazer, faz agora. E manda pros amigos, pros inimigos, pros desanimados. Você conhece alguém que tá meio morocochô, fala assim, lindo, tem um negócio, uma injeção de ânimo pra você. Aí, entendeu? Manda pra todo mundo. E ó, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus pra você aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo. Tem uma fofoca pra fazer. Os irmãos fofoqueiros, tudo assim. Você é fofoqueiro? Eu sou. E eu sou um fofoqueiro detalhista, assim. Gosto de nomes, gosto de horário, gosto de detalhe. Odeio fofoca mal contada, sabe? Fala nome, falou, começou, fala o nome do santo agora. Mas veja, e não é pra fazer contenda, é só pra orar. Minha boca é um túmulo. Não conta, porque eu conto pra minha esposa na hora. Eu conto na hora pra minha esposa. Irmão, a pessoa fala, não conta pra ninguém. Minha esposa é eu. Eu já ligo pra ela e falo, meu Deus, prepara um chá que eu tô checando. Irmão, nós somos assim de verdade. E qualquer babado que acontece do lado de lá, o meu telefone toca. Preciso te falar uma coisa. Senhor Jesus, fala logo. Agora, aconteceu um negócio comigo essa semana. Por esses dias aí, fui visitar minha mamãe e fui almoçar lá. E foi engraçado porque normalmente o almoço do domingo é na minha casa. Eu gosto de receber os meus pais lá. Eu criei um princípio de que todo domingo os meus filhos, os meus pais almoçam lá em casa. Por quê? Porque um dia que eu envelhecer, eu quero que isso permaneça. Então, um dia que o meu filho começar a namorar, a jovem de muita sorte terá de saber que domingo o papai do João e do Noah estará esperando, e que terá uma boa desculpa para não ir, senão isso será sagrado. A Serena ai meu Deus, meu Deus, eu não estou preparado para esse assunto ainda, não estou. Mas domingo eu fui lá e eu senti vontade de ir na casa de uma pessoa que eu não ia há pelo menos 10 anos. E eu fui de surpresa. E é engraçado porque as pessoas que viram você no começo e que hoje se surpreendem com o que Deus está fazendo, pensa que você mudou.
pensa que a essência mudou. Mas não, lindo, a essência não pode mudar. Não pode mudar. Você pode prosperar, você pode mudar de casa, você pode mudar de carro, você pode mudar de cidade. Você não pode só mudar o teu coração. Teu coração tem que permanecer igual, sabe? Eu amo quando as pessoas dizem: nossa, pensei que tu nunca mais ia falar comigo. Por que eu não ia falar? Sabe que é doido isso? Eu cheguei na casa dessa família e eu me lembro que eu fui milhares de vezes naquela casa. Era o meu refúgio depois da aula. Eu amo eles demais. Mas quando eu cheguei na casa, eu vi a cena de 15 anos atrás. A mesma casa, a mesma geladeira, o mesmo fogão, a mesma mesa, o mesmo cheiro, o mesmo assunto, a mesma garagem, a mesma escada, o mesmo varal, o mesmo piso, o mesmo teto, as mesmas pessoas, sem nenhuma coisa nova. E para mim foi como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo e tivesse voltado 15 anos atrás. Não havia nada de novo, a não ser o lógico de uma vida que segue. Os filhos casam, saem de casa, mas não havia nada novo. Quando eu cheguei, a pessoa disse: ué, rico visitando casa de pobre. Mas eu ouvi ela falar isso há 15 anos atrás. Não mudou. Sentei na mesa e a conversa era igual. É doido, porque eu fiquei pensando: Jesus, por que não aconteceu algo aqui? Onde estão, sabe, as coisas que mostram evolução? A gente é ser humano. E eu comecei a fazer perguntas, e as minhas perguntas, as respostas vinham iguais aos que eu imaginava de 15 anos atrás. Não tinha uma novidade. A novidade maior era algo ruim. E eu fiquei pensando assim: será que Deus então não quis fazer com eles? Será que Deus falou: eu não vou fazer? Será que Deus tem isso com alguém? De falar assim: olha, eu vou abençoar muito esse aqui eu não vou abençoar. Esse aqui eu vou prosperar, esse aqui eu não vou prosperar. Você acha de verdade que se você sendo pai, e um pai perfeito, e você pode dar o melhor para os seus filhos, você não vai dar? O nosso maior perigo ainda é tentar fazer demais. Eu não sei se você é assim, mas eu tenho que me policiar para não fazer demais. Eu já me frustrei por ter feito demais. Aprendi com os meus filhos: nunca dê algo para os seus filhos que seja sem o sonho teu, porque eles não vão valorizar. Eu vivi isso na prática. Por isso que a promessa é Deus plantando o sonho dele dentro de você. Ele cultiva o sonho para depois dar a realização, senão não tem valor. Então olha, essa parada me pegou. Por que Deus não fez? O que aconteceu? Eu sei que não posso espiritualizar tudo, porque tem coisas que é o ser humano em si que não quer, que tem uma mentalidade segregadora, que tem uma mentalidade pequena, que acha que aquilo ali é o suficiente. E tem gente que acha que se tiver mais ainda está errado. Não sei se você sabe, mas tem muita gente que pensa que prosperar é pecado, que você ter um carro melhor é errado, que você não pode, tá cheio de gente maluca. De todos os lados tem gente pensando errado. Pode ser a mentalidade, mas daí eu estava no meu devocional lendo e o Senhor me mostrou algo que eu nunca tinha visto na minha vida e que nem podia acreditar que isso era real. Vou ler para você. Olha isso aqui, Salmo de número 78. O Senhor está falando, Davi está falando sobre o povo do Egito. Lembra o que Deus resgatou do Egito, tal, aquela coisa toda. Olha só, Salmo 78, verso 12 diz: coisas maravilhosas fez ele à vista dos seus pais,
Na terra do Egito, no campo de Zoan, ele dividiu o mar, ele fez pessoas passarem através dele, fez as águas ficarem de pé como montanhas. Durante o dia também os guiou como a nuvem, toda noite como a luz de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto, ele deu bebida como de grandes profundidades. Ele também fez brotar riachos da rocha, fez as águas correrem como rios. O que Deus está dizendo: tudo isso eu fiz para o meu povo ver. Os milagres estão aqui. Amém? Eu tenho o poder para fazer. Tá tudo aqui, ó. O mar se abre, a rocha sai água. É isso. Eu sou real. Eu sou o que sou. Ele é real. Agora vem a nossa parte. E aqui me pegou. Mas ele, sendo cheio de compaixão, porque a Bíblia começa a falar os pecados do povo, viraram as costas, zombavam de Deus, dividiam o altar de adoração, construíam altares para deuses estranhos, para Baal. Agora, no verso 38 diz o seguinte: mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Veja, Deus tinha tudo para dizer assim: não vou querer mais essa galera, são tudo muito do mal, vou matar todo mundo, acabou, faço de novo, reset, pego uma galera melhorzinha, coloco, não sei, faço algo melhor. Só que a Bíblia diz que o Senhor não fez isso. Ele diz: eu não destruí. Muitas vezes ele desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera. É como se Deus estivesse se segurando, sabe? Eu não vou fazer. Aí a Bíblia diz: porque ele lembrara que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente. Quão frequentemente eles provocaram no deserto o Senhor e o afligiram no deserto. Deus está dizendo: vocês me sufocaram, vocês provocaram, vocês fizeram isso comigo. Aí aqui acabou. Aqui ele diz: sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus. Agora, isso aqui para mim me pegou. E limitaram o Deus de Israel. Irmão, isso é até perigoso, parece heresia. Quem somos nós para limitar o Deus de toda a criação? É uma coisa que chega a tremer o olhinho quando você ouve. Peraí, quem eu sou para limitar o Deus de Israel? Mas a Bíblia está dizendo que o que o povo fez limitou o Senhor. Ou seja, os milagres que nos contaram podiam ser milhares de vezes maior, podiam ser muito mais extraordinários, podiam ser muito mais incríveis, poderia ter sido muito maior, mas eles não viveram, porque as decisões que eles tomaram limitaram o Senhor. É como se Deus dissesse para mim e para você: eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, eu tenho tanta coisa para derramar sobre você, eu tenho tanta coisa linda, tanto plano extraordinário. Se você soubesse o que eu tenho para você, mas eu não posso fazer. Aí você vai: por quê? Porque as tuas decisões me afastam, porque vocês viram as costas para mim, porque quando eu estou fazendo vocês não sabem esperar, porque quando eu estou agindo vocês não têm paciência, porque vocês blasfemam contra mim, porque vocês reclamam, porque vocês não param. E isso é o resumo de milhares. Você acha que Deus não quer abençoar todos? É óbvio que Ele quer. Eu não quero mais bem para o João do que para o Noah, do que para a Serena. O mesmo bem que eu desejo para um, eu desejo para todos. Só que eu sei que tem coisas que se eu der para o Noah dá certo, mas que se eu der para o João dá errado. E eu acabei de conhecê-los. O João tem 6, o Noah tem 4. Ou seja, lindo, existe algo dentro de nós que nos afasta do sobrenatural. E é por isso que às vezes a gente está vivendo muito tempo e não viveu absolutamente nada. Tinha milagres para você que você não viveu. Tinha portas que se abriram que você não entrou.
tinha coisas maiores, histórias mais incríveis, mas foi você, foi eu, que com as nossas atitudes viramos as costas para o Senhor. É muito difícil isso, e limitamos o que Ele iria fazer. Veja, isso é desesperador, porque dependendo da idade que você está, o remorso é uma coisa que dói demais. Remorso é sentir sem poder resolver, porque não dá mais tempo. Remorso é o filho que nunca disse que amava o pai e tenta dizer na hora da morte: já foi. Você pode até fazer, mas não surte mais o mesmo efeito. Então essa mensagem, ela é urgente, porque se você entende de verdade que é só você que pode paralisar, é só você que pode limitar o que Deus tem para fazer, você precisa entender rapidamente qual é o motivo da tua paralisia. E aí, lindo, eu preciso entrar numa palavra-chave: pecado. Pecar é errar o alvo. É quando nós tentamos dizer que vivemos o Evangelho, mas não vivemos de verdade o Evangelho. Não tem como pegar só a parte boa, não tem como pegar só a parte que me conforta. Eu preciso pegar a parte que me confronta. Eu preciso olhar para o Evangelho e dizer: trata o meu coração, trata aqui dentro, Jesus. Tira as raízes, tira os BO daqui de dentro. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso libertar, eu preciso de libertação. Eu preciso, Jesus, eu preciso que os vícios sejam extirpados da minha vida. Jesus, eu preciso mudar a forma de viver. E isso é uma correção de rota que você, quando faz, abre um caminho do favor de Deus sobre você. Tão lindo, eu quero que você entenda. Eu amo que você me ouve, eu fico muito feliz. Eu vejo gente de tudo quanto é tipo que ouve a mensagem. Mas deixa eu te falar de verdade, não adianta só ouvir. Não adianta você só ir numa igreja. Não adianta você ler a Bíblia de capa a capa. Você precisa começar a vivê-la urgentemente na sua vida. Sabe, o povo viu milhares de milagres, mas o milagre deles nunca chegou. Você percebe que loucura? Eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? Entrar na terra prometida. Essa era a promessa do povo. Era esse o motivo porque Deus tirou eles do Egito. Era para levar para a terra que emanava leite e mel. Agora, sabe de uma loucura? Eles nunca entraram. Eles viram a água se abrir, a água sair da rocha, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça, o maná cair do céu, os calçados cresciam nos pés, as roupas não envelheciam no corpo, mas nunca entraram na terra prometida. Ou seja, o principal que Deus tinha para fazer, não pôde fazer. Você entende que doideira? Um povo que tinha tudo para viver o poder de Deus na plenitude. O coração de Deus estava com eles. Ele habitava no meio deles. Ele descia, ele falava. A Bíblia diz que o rosto de Moisés reluzia. A Shekinah de Deus descia sobre eles. Irmão, mas é possível você viver no meio de milhares de milagres e o seu nunca chegar. Você vai ver o milagre de geração em geração. Todos prosperam, todos avançam, todos constroem, todos vão. E se você não acordar logo, Deus não vai fazer por você o que queria fazer. Então, lindo, a sensação que me causa é de revolta. E não é uma revolta contra o Senhor, é uma revolta contra a minha carne. É uma revolta aqui dentro. Deus, o que eu posso fazer que está impedindo o teu favor? Jesus, o que eu estou fazendo que está impedindo que o Senhor derrame sobre mim bênçãos maiores? Jesus, o que eu estou fazendo que tem feito a sensação de virar as costas? Jesus, abre os meus olhos. A nossa oração não é Jesus me acelera, é Jesus me freia. Jesus, me mostra agora
mas não adianta saber a verdade e não vivê-la de verdade. Tão lindo, eu preciso te dizer, não tem como você ter um casamento feliz de verdade se o teu submundo for sujo e corrompido. Não tem. Me desculpe, eu não posso te fazer uma promessa se o princípio não for respeitado. Não tem como você ensinar os teus filhos no caminho do Senhor se você não estiver no caminho dele. Não tem. É um sino que ecoa sem sentido. Sabe, a gente precisa de maneira urgente examinar os nossos corações. É olhar para o céu e dizer: Jesus, o que eu deixei de viver por conta das minhas decisões? O que eu deixei de desfrutar? E essa é a reflexão mais necessária do nosso tempo, porque você começa a converter o teu coração, você começa a olhar para coisas que não olhava, e à medida do ponto que você é purificado, que você é limpo, é como se o Senhor dissesse: agora eu vou, agora eu posso, agora eu vou fazer, agora eu posso, está livre, o caminho está liberado. Lindo, se o povo tivesse olhado para o Senhor e tivesse dito: Deus, nós somos vida louca, nós ainda temos o espírito do Egito dentro da gente, é um saco esse negócio de deserto, nós não estamos aguentando, dá sede, dá frio, dá sono, é irritante, Jesus, mas o Senhor está levando a gente para a terra que emana leite e mel. Senhor, só dá força para a gente continuar caminhando. Jesus, eu não vou reclamar. Jesus, eu não vou pecar contra o Senhor. Eu não vou dividir o meu coração. Eu não vou me virar as costas. Não, Jesus, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar glorificando o Teu nome, seja na adversidade, seja na bonança. Eu vou continuar, Jesus. Mas Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Aí eu imagino que Deus ia falar para o povo: não vai ser mais 40 anos então, vai ser 20 dias. Não, meu Deus do céu. Não, você não vai precisar ficar 40 anos no deserto. Meu Deus, eu quero que você agarra. A sua vida não vai paralisar. Você não vai precisar ficar 40 anos no deserto. Se você acordar em tempo e dizer: Deus, me perdoa, Senhor, eu volto o meu coração para Ti, Jesus. Eu não quero me acostumar com o pecado, eu não quero me acostumar longe da Tua presença. Senhor, eu preciso, me perdoa, Senhor, reconcilia, Senhor Jesus, eu quero estar de volta. Aí o Senhor diz: então não é 40 anos, 15 dias a gente resolve. Eu tenho planos rápidos com você, eu tenho coisas extraordinárias para fazer na tua vida. Só demora tempo. Se você demora tempo para acordar, é muito doido isso. Só demorou porque o povo limitou o Senhor. Era um caminho de 14 dias. Deus tomou todas as providências, Deus tomou todas as precauções, mandou pelo caminho um pouco mais longe para que não olhassem para trás e voltassem. Deus fez tudo perfeito. Deus destruiu os inimigos, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez tudo. Então, lindo, a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida, a única pessoa que pode paralisar o favor de Deus sobre você, que pode estancar as bênçãos do céu sobre a sua vida, é você mesmo. É só você que, quando vira as costas para o Senhor, que quando abandona o Senhor Jesus, é você que limita o Deus de Israel. Conforme diz a palavra, lindo, Ele tem tanta coisa para fazer por você, existem tantas bênçãos reservadas sobre a sua vida, que se você soubesse, você estaria chorando agora. Mas Ele só vai fazer se o teu coração estiver voltado para Ele.
Ei, lindo, volta o teu coração logo para Ele. Diga: Jesus, eu não quero viver mais nenhum dia longe da tua presença, Senhor. O que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso. Aí Deus vai dizer: deixa eu limpar o coraçãozinho teu, deixa eu morar aí dentro de verdade. E pode ter certeza, uma vida que era para ser medíocre vai ser extraordinária. O Senhor vai fazer tudo que você nunca imaginou, pelo amor que Ele tem por você. Já pensou? Já consegue imaginar a criatividade de Deus? Consegue imaginar o que Deus sonha? Eu estou aqui com uma vontade de dobrar o meu joelho e falar: Jesus, o que o Senhor ainda vai fazer? Sabe, o que o Senhor tem mais para fazer? Todo ano que termina eu digo: uau, quanta coisa o Senhor fez. Aí o ano começa, tem novidade. Alguém liga, o telefone toca, tem uma coisa nova toda hora vindo. E eu digo: Jesus, por quê? Porque Ele é bom, mas é porque o coraçãozinho tem que estar nele. A gente tem que estar olhando para Ele, para o autor e o consumador da nossa fé, sem parar, sem vacilar, sem temer, olhando para Ele. Jesus, Tu és o centro da nossa atenção, Tu és o alvo dos nossos olhos. Jesus, eu só quero viver o que o Senhor tem, mais nada. Não importa o que dizem, não importa o que pensam, não importa o que fale, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Aí Deus só vai dizer: então vive para mim, que eu faço tudo por você. Então eu vou te falar. A vontade do Senhor é fazer você prosperar sobre a terra. A vontade do Senhor é te colocar sobre os governos mais altos, é honrar a sua família, é fazer que os seus dias sejam transbordantes da presença dEle. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Irmão, o Senhor deseja te abençoar. Ele almeja o dia que você vai dizer: Jesus, entra na minha história, governa e domina sobre todas as áreas da minha vida. E é nesse dia que Ele se realiza em você. O Pai se realiza no Filho, meu lindo. Imagina o Deus de todo o céu, de toda a criação, quanto Ele tem, mas só não faz porque o nosso coração não está nele. Então, lindo, meu conselho para você: volte o seu coração para Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É difícil, eu preciso dizer. Tem uma porta aberta para você. Tem uma porta aberta para você agora. Sabe, lindo, eu entrei na casa daqueles amigos, mas eu não tenho poder para mudar nada. Agora, se Deus for autorizado a entrar, tudo muda. O cheiro muda, o ambiente transforma, a cultura se liberta, a mentalidade expande. É uma coisa maravilhosa. O Evangelho é libertador. Aquele que conhece de verdade, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, lindo,
Você é o único que pode impedir. E se você quer parar de impedir, você precisa reconhecer que virou as costas, que pecou contra o Senhor, que tem coisas dentro de você que precisam mudar. Você precisa ser humilde e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou pecador. Eu preciso que o Senhor cesse, me ajude a cessar as inclinações da minha carne. Minha linda, você não pode me assistir e continuar se prostituindo pensando que vai receber as bênçãos do Senhor. Meu garoto, você não pode me assistir e 2 horas depois assistir pornografia e achar que o favor do Senhor vai te alcançar. Você não pode me assistir e ofender as pessoas e achar que Deus vai estar com você naquele dia. Não, lindo, não pode, não dá. Ou o seu coração é dele, ou não é. Deus não divide espaço. E sabe, o povo de Israel pensou que dava para dividir o coração. Olhavam para Baal, olhavam para o Deus de Israel. Baal não respondia porque não existia. Deus de Israel não respondia porque o povo confiava em Baal também. Seu coração precisa ter um dono. Fala com a boquinha, fala: meu coração precisa de um dono. E ele precisa ser Jesus. Depois que ele entrar, você nunca mais vai ser o mesmo. 2 perguntas, 1 resposta. A primeira é para você que nunca entregou o seu coração a Jesus, que acredita, mas nunca decidiu viver o evangelho de verdade. Reconhece que é pecador e que Ele é o Salvador da sua vida, o único, legítimo e suficiente Salvador. Hoje é o seu dia. Segunda pergunta é para você que já viveu, mas virou as costas e paralisou as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, e muita coisa que Deus poderia ter feito ainda não fez, porque você está longe dEle. É hora de voltar para Ele. Se você está aqui agora, é assim, é no seco, e você quer tomar essa decisão, você não precisa pagar nada, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia diz que é reconhecer com os lábios, e a Bíblia diz que o Senhor reconhecerá você perante o Pai. Aliás, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, lindo, se você quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, você levante a mão. Pense bem, porque essa é a decisão mais importante da sua vida e muda todo o teu destino. 1, 2... Ei, gente, vocês estão ansiosos demais. Eu falei no 3, vocês levantaram a mão no 2. Eu sei, é que você não quer ficar mais parado nenhum segundo. Você não quer ficar mais longe dele. Então vamos ser rápido. 1, 2, 3. Aonde você estiver, seja na sua casa, seja agora aqui, essa decisão muda toda a sua história. Feche os teus olhos. Aleluia. Fecha os teus olhos. Uau, que delícia, Jesus. Quanta coisa nova. Faz assim, ó. Olha o cheirinho de coisa nova. Olha que delícia. Jesus, diga: Jesus, eu quero viver uma coisa nova. Mas antes, eu preciso do Senhor. Entra, governa o meu coração. Eu reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Ah, meu lindo, isso aqui é a coisa mais maravilhosa da vida. Você não sabe o que você fez agora, mas a sua vida começou a mudar agora. O deserto abriu o horizonte, a fumaça levantou, não vai ter neblina nos olhos. Lindo, se tiver alguém que você ama perto de você, que tomou essa decisão, eu vou te dar esse tempo. Dá um beijo nele, dá um abraço nele agora. Isso, e dá um cheiro nele, dá um cheiro. Fala, essa é a melhor decisão da sua vida. Se tiver alguém que você não sabe se tomou decisão, pergunta, você tomou a decisão? Se tomou, eu vou ter que te dar um abraço. Quero um abraço, quero um barulho de abraço. Abraça. Bate nas costas com raiva. Fala assim, viu, tonto, ainda bem que você está aqui. Vocês não ficam ansiosos? Eu sou assim, Jesus, eu fiz, e agora? Aí Jesus diz, agora relaxa, deixa eu completar a obra, que os teus olhos vão ver o meu favor sobre você. Amém? Eu já volto.